Olá, meus queridos, que a graça do nosso bom Deus esteja com todos vocês, que Deus dê graça à nossa igreja, às nossas famílias. Sou o pastor Rogério aqui da Terceira Igreja Presbiteriana do Brasil, em Ji-Paraná. Nós estamos aqui com os irmãos orando e buscando ao Senhor. Neste momento, eu quero ler com você o que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 1, do 16 em diante. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes, e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, e eles estavam no barco consertando as redes. E logo o chamou, deixando eles no barco seu pai, Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra, abençoe o nosso coração, que a Tua palavra seja verdade na nossa vida, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo fale aquilo que nós precisamos, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu quero falar para você sobre a ação de Deus na vida do ser humano, a ação de Deus na vida do homem. Nós fazemos muitos planos, muitos projetos, nós corremos atrás, nós suamos a camisa, nós trabalhamos por isso. Eu sempre falo que o nosso cotidiano e material a gente corre atrás, e muitas vezes nós temos falta disso. Muitas vezes acontece da gente fazer e dizer assim: puxa vida, não era isso que eu queria. Por quê? Porque trata-se de planos terrenos, nossos projetos. Mas eu quero falar para você sobre um grande projeto, um projeto extraordinário, porque não é como os demais projetos aqui da terra, não é como comprar um carro, não é como fazer uma casa, não é como um casamento onde você toma decisão. Mas esse projeto, querido, ele é um projeto infalível, porque ele envolve a graça de Deus. O que é graça de Deus? Todo mundo sabe, é favor imerecido. Tem gente até que cruza os braços e diz: eu vivo pela graça de Deus. Mas é interessante pensar nisso aqui, queridos. Efésios 2, ele diz assim, 8, diz assim: e pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Amados, preste atenção, até a fé que você tem aí foi plantada por Deus, foi colocada no seu coração por Deus. Então isso tudo envolve graça de Deus. O que esses homens aqui tinham em comum que Deus chamasse eles? Que Jesus olhou para eles aqui e disse: vinde após mim. Esses homens estavam pescando, estavam trabalhando aqui, homens que não tinham muita coisa para Jesus olhar e ser atraído por eles, mas Jesus chamou esses homens pela graça de Deus. O que esses homens tinham que chamasse a atenção de Jesus? Qual é o atrativo para Jesus chamar esses homens aqui? Nenhum, nada. É como eu e você, queridos. O que nós temos de bom que atraiu a presença de Deus, que atraiu o olhar de Deus? Nada. O que tinha em nós que Deus olhou para nós e nos salvou? Pecado, pecado, pecado e pecado e mais pecado. Desobediência e mais desobediência. E isso é o que tinha em nós. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, diz Romanos capítulo 8. Ele morreu por nós, sendo nós ainda desobedientes, de mal com a cruz, mas Ele morreu por nós porque Ele quis nos resgatar. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão e André, que lançavam as redes ao mar. Querido, o que esses homens tinham aqui que chamou a atenção de Jesus? Nada. Mas a graça de Deus olha para nós, o amor de Deus é grande por nós. O que fez Jesus chamá-los aqui é graça. Essa é a única palavra. Esse projeto de Deus para a sua vida, ele é infalível, porque envolve a graça de Deus. É tudo que nós precisamos para viver. O Salmo fala para nós, Salmo 63 fala assim: a tua graça é melhor do que a vida. Você pode viver uma vida inteira, mas você precisa ter a graça de Deus, senão você não viveu, você não vai para o céu. Essa é a realidade, queridos. Somente a graça de Deus nos torna melhor. Por isso, quanto mais eu vivo, eu sempre digo: eu sou um pecador salvo pela graça de Deus. O maior projeto na minha vida foi Deus que colocou, foi Deus que fez por mim.
O maior projeto da minha vida não foi eu ter ido para o seminário estudado, não foi eu ter me preparado para ser um pastor, não. O maior projeto foi a graça de Deus em me livrar do inferno. Essa é a realidade. O que fez Jesus te escolher quem somos nós hoje? Você é advogado, você é pastor, você é um professor de faculdade, você é um estudante de medicina, você é um médico. O que fez Jesus te chamar, meus irmãos? E dói muito no coração de Jesus quando você coloca a sua profissão, os seus status acima da obra de Deus. Querido, nós precisamos nos humilhar perante a poderosa mão de Deus, querido. Essa é a realidade. Eu conheço muita gente que muitas vezes, pastor, eu vou mudar. Muita gente fala para mim assim, pastor, eu vou mudar para outra cidade porque lá eu vou ganhar o dobro que eu ganho aqui. Amém, querido, vai com Deus, isso é muito bom. E aí eu pergunto, você já foi lá para ver a cidade? Já fui lá, pastor, lá tem escola, lá tem supermercado bom, lá tem empresas boas, lá tem cursos bons, lá é uma cidade promissora. E aí eu pergunto assim, lá tem igreja, meu irmão? Você viu se tem igreja? Não, pastor, não olhei, não deu tempo. Ele olhou tudo que é o prazer dele, ele olhou tudo que é o material, mas não olhou o que é essencial, o que é necessidade para a vida dele. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja onde você foi salvo, a igreja onde você é alimentado espiritualmente, a igreja onde os irmãos oram por você, a igreja onde Deus abriu a porta por você, essa fica para depois. Essa é a realidade de muitas pessoas. Isso que você chama de depois, se der tempo, isso que não tem importância nenhuma para você, é a igreja que Jesus morreu por ela, a igreja que Jesus deu a vida por ela, é a igreja que Jesus derramou graça sobre ela. Seja mais valoroso, querido, com a palavra de Deus tem chegado até a tua casa. É a igreja que sustenta você com oração, e Jesus é o pastor dessa igreja. Esse projeto ele é infalível porque ele tem a graça de Deus. Graça, não esqueça disso. Agora, essa graça, querido, ela não é simplesmente de qualquer jeito. Ela não é graça porque só por isso, não. Na verdade, querido, ela não é por acaso. Ela é graça porque ela tem um objetivo. Deus tem um objetivo. Veja bem, chamou esses homens pela graça. E aí ele olha para esses homens e fala assim, vos farei pescadores de homens. A graça, ela tem um objetivo, é de fazer você melhor, é de aperfeiçoar você, é de lapidar você, para que você pregue o Evangelho de Jesus Cristo. O que esses homens viram nesse projeto aqui, queridos, que eles resolveram seguir a Jesus, largando tudo para trás, nada também, mas eles acreditaram em Jesus e foram bem-sucedidos. Lá em Gênesis 12 diz que Abraão foi para uma terra que ele nem conhecia, porque ele obedeceu e ele foi bem sucedido. Quando se obedece a Deus, não importa aonde Deus está mandando, quando se obedece a Deus, querido, não importa o que precisamos fazer, precisamos estar na presença do Pai. A obediência é que te leva às grandes conquistas, a obediência é que te leva às grandes coisas, a obediência a Deus é que te sustenta dia após dia. Quando Jesus disse assim, vinde após mim, Jesus mostra que daqui para frente, querido, o relacionamento seria com Ele, a vida material seria deixada de lado e o espiritual tomaria conta da vida deles agora. Tudo isso dependeria de Deus, o quanto eles estivessem ligados a Jesus. Vinde após mim, eu vos farei. Você tem que entender isso, meu irmão. Na tua casa aí é Jesus que tem que fazer, na tua empresa é Jesus que tem que fazer, no teu trabalho é Jesus que tem que fazer, Jesus tem que estar na frente, queridos. Isso aqui, querido, é importante a gente entender cada dia mais. Quanto mais intimidade tivesse, mais próximo eles seriam, porque nós somos muitas vezes, querido, infelizes porque temos pouca intimidade com o Pai, oramos pouco. Precisamos, querido, passariam a conhecer os propósitos de Deus, a vida deles começaria a partir da obediência, abandonaria suas profissões e abraçaria uma profissão nobre, que é pregar o Evangelho. Não é para todo mundo não, queridos, é para aqueles que Deus tem chamado. O objetivo de Jesus aqui é que você saia daqui, querido, pensando o seguinte, o que eu preciso deixar para melhorar a minha vida? O que eu preciso fazer para a minha igreja
Quantas vezes, querido, a nossa igreja está fechada, o templo está fechado, tem irmãos que sumiu, desapareceu. Por que você não dá uma passadinha na frente da tua igreja? Que ele fala, eu vou limpar essa igreja, eu vou fazer isso, eu vou comprar uma tinta para pintar. Ah, mas está fechado o templo, pastor. Cuide daquilo que é bênção na tua vida, daquilo que foi bênção na tua vida. A palavra é bênção na tua vida, o templo são 4 paredes, mas isso aqui precisa de cuidado, precisa de zelo. Deus tem um trabalho para você, essa graça tem um objetivo e só será alcançada quando você tiver, nosso terceiro ponto, disposição no teu coração. Esse projeto é infalível porque ele é pela graça, ele é a graça de Deus, ele tem um objetivo, que você pregue o Evangelho, que você fale das maravilhas de Deus, que você fale das boas novas de Deus, e para finalizar, você tem que ter disposição no coração. Você tem que ter vontade, a mesma vontade que você tem de ir para o clube lá aos domingos, muitas vezes, ao sábado, de passear, de fazer isso. Tenha vontade de parar um pouquinho, sentar no teu sofá e ouvir a pregação do teu pastor, meu irmão. Pensa na tua mordomia, pensa, queridos, na mordomia dos crentes hoje. Pastor, fechou o templo, mas a palavra vem na tua casa, aí sentado no teu sofá, a palavra vem na tua casa agora. Escola dominical, pregação à noite, meio de semana, estudo bíblico, reunião de oração, vai tudo aí no teu sofá, querido. O que você quer mais? Disposição no teu coração, querido. Não há sacrifício grande demais quando se ouve a voz do mestre, meus irmãos. Querido, todo discípulo teve que deixar algo para servir o mestre, para servir a Jesus. No caso deles aqui, deixaram o trabalho, deixaram a família. E aí eu pergunto para você, o que Deus tem pedido para você deixar hoje? Nem a tua casa você tem saído mais, não precisa, o Evangelho vai até a tua casa. É isso que nós temos que pensar. O problema, querido, é que muitos de nós não decidimos ainda caminhar com Jesus. A igreja está cheia de crente, tem poucos que caminham com Jesus de verdade e de fato. Tem poucos que abrem a mão dos seus negócios para fazer a vontade do Pai. A igreja está cheia de gente por aí. Olha, a minha igreja está cheia de gente. Está sim, mas tem poucos que realmente regaçam a manga e anda após Jesus, olha para Jesus, obedece a Jesus e faz a vontade do Mestre. Eu não estou aqui questionando a salvação de ninguém, meus queridos, até mesmo porque essa não depende de nós, mas eu questiono o senhorio de Cristo na vida de muitos irmãos, na vida de muitos crentes, que ao ver o templo fechado, nem dízimo mais devolve, porque acham que não precisam, esqueceram de que Deus tem colocado o pão de cada dia na tua casa. Não deixa Deus fechar a mão não, meu irmão, preste atenção no que eu estou te falando. Essa graça, ela tem um objetivo, e além do objetivo, ela quer disposição do teu coração, de estar na presença de Deus, tua vida espiritual. Deus conhece o teu coração, Deus sabe quanto você ganha, Deus sabe o espaço que você tem dado, Deus sabe da sua intimidade com Ele ou não. A palavra deixando aqui, queridos, ela precisa estar atrelada à vida do discípulo. Você tem que deixar alguns maus costumes para estar colado em Jesus. Esta é ao discípulo uma marca distintiva, deixando o que Deus fala para você deixar, querido, que você ainda não se libertou, querido. Querido, o Evangelho está aqui para ser pregado, para ser falado. Pastor, mas a igreja está fechada. Mas tem folheto aí na igreja tua, pede o teu pastor folheto e manda folheto aí em todas as caixinhas de correio, todos os dias, se for preciso, querido. Lá no seu trabalho, que diferença você faz? Ou você é igual a todo mundo, que só reclama do governo? Querido, eu estou cansado de ouvir pessoas reclamar de governo, reclamar de prefeito. Misericórdia, meu irmão, olha para Jesus, veja o que Ele fez na tua vida, te salvou pela graça, teve objetivo para você ter uma vida feliz na presença dEle, e você tem que ter disposição no coração, que até isso o Espírito Santo dá. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, te fortaleça e te dê graça, e que nós possamos ser crentes na presença do Senhor.